sou Zeca Ratu. Eu montei um grupo nos anos 70, no final dos anos 70, tem um nome Tupinambá, e esse nome na realidade era um apelido. Esse nome Tupinambá vem de um poema de um professor da geografia da USP, do Antônio Roberts de Moraes. E a gente se reunia para pensar a questão do espaço. E a gente se reuniu para discutir a cidade, discutir as coisas, e achamos que a rua era um bom suporte para a gente fazer nossos trabalhos. Então os primeiros trabalhos que esse grupo, né, o Tupinambá, né, que era um embrião, né, eram umas instalações ambientais, não era nenhum trabalho tinha conotação de grafite ainda, sabe, de desenho e tudo. Então a gente instalou primeiro, e na época existia uma abertura política, uma repressão, entendeu? Ainda existia uma repressão final da ditadura, e a gente fez um trabalho com sacos de lixo. Instalamos na USP, fomos para a USP, que era super abandonada ainda na época, acho que se eu não me engano era o governo do Paulo Maluf, e ela estava totalmente às traças. A gente foi lá para a USP, em frente à FAO, lá no prédio do Artigas, a gente fez uma instalação com sacos de lixo, né, verde, amarelo, azul e preto. E fizemos uma instalação, fizemos uma horta gigantesca em frente à FAO. E um pouquinho mais embrionário do que esse trabalho das instalações, eu fiz um outro trabalho também que que chamava-se Encontro em Cinza para Tipos Cinzentos ao Amanhecer, que eram simplesmente 8 caras vestidos de cinza, pintados de cinza inteiro, uma mesa de banquete na Avenida Paulista, toda cinza, tudo pintado, todas as comidas, tudo era cinza, e a gente ficava em câmera lenta, ficamos durante 8 horas em câmera lenta, fazendo uma performance. O principal era essa coisa aí, né, meio dramática, né, que tudo que está na cidade, se não for conservado, desaparece. Então a gente fez um trabalho muito radical, que era um trabalho com giz, que justamente mostrava isso aí muito rapidamente. Era uma coisa que a gente era grandiosa e ao mesmo tempo se acabava, entendeu? Muito rápido. Então as pessoas passavam um dia que estava um dia de sol, todo mundo, nossa, que demais, olha isso, passava uma chuva, 2 dias depois aquilo tinha escorrido, tinha desaparecido. E o Tupinambá começou com essa coisa do giz, mas logo em seguida teve a primeira formação, que é a formação mais clássica assim, que foi eu, o Rui Amaral e o Jaime. Trabalhamos, fizemos uma exposição, entramos no meio de uma como é que se diz, teve uma coisa chamada Projetos Contemporâneos na Pinacoteca do Estado. A gente fez um projeto muito radical assim e fomos aceitos. Então a gente trabalhou em cima de suportes não convencionais, que eram caixas e de embalagens de transporte, e pintamos essas caixas, esses volumes, né? E fizemos uma instalação gigantesca dentro da Pinacoteca do Estado. Na sequência estava existindo uma exposição, depois da nossa, ia começar uma exposição chamada Virada do Século XX. E a gente foi absorvido por essa virada do século XX, não deixaram a gente desmontar a nossa exposição, e a gente ficou participando dessa história da virada do século XX. Então, a partir daí, o grupo se consolidou. E a gente saiu para fazer grafites na rua. A gente pensou numa logística, em algumas coisas, o que acontecia pela cidade. A gente começou a pegar todas as passagens cidade e bairro, todos os viadutos da cidade, lugares muito estratégicos e de muita visibilidade pelo povão, né? Pelas pessoas que passavam de ônibus, principalmente. Daí teve várias formações esse grupo aí, até acabar numa formação, eu, Jaime e o Carlinhos, que durou acho que mais ou menos uns 7 anos. E a gente trabalhou muito, né, expondo, e criou-se muita visibilidade a partir dessas exposições, desses trabalhos que a gente andou fazendo pela rua. Essa história do grafite nem existia. O que aconteceu, na minha opinião, é que a mídia não sabia o que fazer com a gente. Quando eles foram rotular, foi quando eles descobriram essa porra desse negócio de grafite. Aí eles puseram esse rótulo na nossa cabeça. Aí mudou realmente o estágio de comunicação, de relacionamento nosso com os órgãos, com os veículos de comunicação, né? Porque a gente estava zoando eles, na verdade. E aí, bom, aí viramos grafiteiro. E a gente, na verdade, foi pra rua fazendo trabalhos
grandes formatos com pintura, porque a gente percebeu que podia ter um impacto muito grande, né? Então, você vê as fotos dos trabalhos e no fundo é o concreto. Então é essa prova cabal e inquestionável de que nós fomos os primeiros a fazer, entendeu? A gente abriu e saiu fora, na verdade. Aí a gente foi absorvido numa galeria de arte. Nós saímos da rua e não saímos da rua, a gente continuou na rua na realidade, mas nós levamos o nosso trabalho a um status de trabalho artístico. Hoje o grafite tem um status de arte. O trabalho da gente era volumoso, era gigante. A gente tinha uma atitude extremamente política, mas um discurso totalmente louco. A gente saiu pra rua para fazer os grafites. Depois a gente teve a coisa cada um tinha um repertório na realidade, né? Então quer dizer, eu tinha uma pegada nos meus trabalhos, nos meus desenhos, né? Que meu trabalho sempre foi esse mais radical, feito com giz, feito com tijolo, feito com esses materiais mais orgânicos. O Carlos tinha um trabalho minimalista, né? Que eram os labirintos. E o Jaime tinha as máquinas, né? Que a gente chamava das máquinas. Eu nunca fiz de agredir o olhar da vida de ninguém. Né? Então eu questionei muita coisa também na questão do grafite, mas essencialmente o lance da linguagem do grafite é essa aqui, do que a gente fazia, era muito lúdico. Na verdade é o seguinte, cada um dá o que tem. Entendeu? Se você tem um monte de ódio dentro de você, você vai fazer um negócio que vai ter isso, não tem jeito. Então, qual que é a chave, assim, uma das chaves? Que a arte mesmo não importa porra nenhuma. Isso aqui não importa nada nenhuma. O que importa é você a tua evolução como ser humano mesmo. Que você aprende nessa aventura que é a vida de cada um e de cada ser humano, e o que você aprende, o que você consegue transformar em você para você deixar de ser uma anta, uma besta, um bicho, e evoluir mesmo para poder realmente trazer coisas que sejam positivas, saudáveis para você. Porque se você não faz isso para você, você não faz isso para ninguém. A gente estava simplesmente se expressando, né, em locais públicos que eram inóspitos, né, eram todos cinza, obscuro, né, de uma certa forma, que não passava quase ninguém. A gente entrava lá embaixo e criava verdadeiros painéis ou murais, ou seja, não sei o nome exatamente, mas grafites. Antes de a gente ser página de cultura, a gente era páginas policiais, a gente saía nas páginas de polícia, entendeu? De cotidiano. A gente não constava dentro do circuito cultural das coisas, nada, não acontecia, não tinha um status de arte. A gente saía todo dia pra rua e todos os dias a gente grafitava, todos os dias assim. E a gente não ficou só em São Paulo, a gente expandiu, a gente saiu para cidades do interior, em porradas, perdi o número de cidades que eu viajei, pro Rio de Janeiro, quer dizer, a gente expandiu, né, muito o nosso trabalho na época.